Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf. Estamos dando início à repercussão da última data FIFA do ano, a data FIFA de novembro, últimas rodadas de eliminatórias pelo mundo em 2024. Ainda não temos definidos para a Copa do Mundo, porém, essa situação pode mudar na próxima data FIFA em março. A gente vai falar o que rolou na América do Sul nessa edição. Mas antes, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também deixar o like, se inscrever aqui no nosso YouTube, Spotify, aonde você estiver escutando esse podcast. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com aquele seu amigo que está acompanhando a eliminatória, quer saber a nossa repercussão, quer ouvir o que a gente tem a falar sobre esses jogos que movimentaram o mês de novembro. Ao meu lado, hoje, o senhor Sudaca, o Mr. Sudaca, pela última vez no ano, Dudu Nobre, o Vinícius do Prado. Dudu, eu queria saber qual treinador te fez a cabeça, como já diria a torcida do Fluminense, louco da cabeça, nessa data FIFA. Sebastião BKSS ou Gustavo Alfaro? Seja bem-vindo. Fala, Salaf, ouvintes do ConteCast. Prazer estar aqui de novo. Não tem jeito, né, cara? Os dois, claro, né? Foram muito bem, destaques aí, mas o Alfaro é o terror. Sensacional aí, baita data FIFA da seleção paraguaia, da seleção equatoriana também. Vamos repercutir esse momento também. Mas fica aí o destaque para nessa última ronda, né, do ano, antes da gente dar essa paradinha mais longa aí, que agora, na nossa maratona do rumo à América do Norte, há um pequeno espacinho ali, né, entre o sexto e o sétimo colocado, dividindo aí as vagas diretas da repescagem, são 4 pontos, e do sexto para o oitavo são 5. Então, para quem já viu, né, aquela mudança toda, claro, ainda um tropeço aqui, outro tropeço ali é fatal, mas criou-se uma mini gordura que pode ser interessante aí para esse sprint final que daremos a partir de 2025. Eu lembro que em agosto, setembro, né, quando a gente estava para as primeiras rodadas desse ano, você falou que a tendência, assim como numa maratona, era que começasse a abrir o gap, né, que o pelotão da frente fosse distanciando. O líder está bem na frente, né, a Argentina tem 25 pontos. Aí você tem o segundo pelotão com todo mundo junto, que é o Uruguai com 20, Equador 19, Colômbia 19, Brasil 18, Paraguai 17. Aí você tem o pelotão intermediário com Bolívia com 13 e Venezuela com 12. Aí o Chile tentando se aproximar com 9 e o Peru na lanterninha com 7 pontos. Se você não conhece o ConteCast, nesse formato a gente vai passando, né, posição por posição, falando sobre o que a gente viu dos times, das seleções, o que dá para tirar de conclusão desses jogos de novembro. E vamos começar pela seleção que está mais perto da Copa, a Argentina. A Argentina caiu na bicicleta do Sanabria, 2-1 para o Paraguai, mas ganhou do Peru com um voleio do Lautaro Martínez 1-0 na Bambaneira. Mas, Edu, acho que em termos de atuação é a mais preocupante da Argentina nessas eliminatórias, né? Porque tomou a virada do Paraguai, né? Não conseguiu segurar a pressão. A gente falou aqui várias vezes, quando a gente fala do Paraguai, a gente vai falar muito mais, né? Mas a gente falou que esse jogo, assim, o defensor do Teu Chaco ia estar em chamas e tudo mais. Mas o jogo na Bombonera parece que é incrível, parece que a Argentina jogar na Bombonera não combina. E não sou eu que estou dizendo porque, eu acho que não combina, não. Porque você pega um retrospecto de últimos jogos de eliminatórias da Copa do Mundo. Teve aquele 0-0 com o Peru na eliminatórias de 2018, que foi um jogo dramático, maluco, que todo mundo, depois daquela partida, deu a Argentina fora da Copa, porque a Argentina ia jogar com o Equador em Quito e ninguém achava que a Argentina conseguisse se dar bem. Aí o Messi foi lá, fez 3 gols e resolveu a parada em 15 minutos. Mas, enfim, isso é uma história para outros podcasts. Mas teve aquele jogo, e o Peru quase ganha aquele jogo, né? O Peru mete uma bola na trave. Ano passado jogou contra o Uruguai e perdeu de 2-0. E nesse ano, uma partida, tudo bem, foi melhor, não sofreu contra o Peru, ninguém sofre contra a seleção peruana, mas conseguiu um voleio ali, um golaço do Lautaro Martínez, sem dúvida alguma. Mas, Dudu, não digo que sai com um alerta ligado, porque conseguiu vencer um jogo que está com esse espaço de 5 pontos para o Uruguai e também uma distância bem considerável
da Bolívia, né, com 12 pontos, né, seria, por exemplo, a Argentina, se ganhar os 2 próximos jogos, ela garante vaga na Copa. O problema é que os 2 próximos jogos são contra o Uruguai e Brasil, não são jogos fáceis. Mas como que você viu aí a atual campeã do mundo nessa data, como você viu o Scaloni nesses jogos onde talvez esperava um pouco mais da Argentina e viu um pouco? Eu acho que o caso da Argentina, a gente já começa a projetar esse desempenho da seleção dos hermanos não com os adversários continentais, porque apesar das dificuldades, o time está muito bem na tabela de classificação. Mas no desafio maior que ela vai ter, que vai ser manter o cinturão de atual campeã do mundo. Acho que isso é algo que, a partir agora de 2025, né, que já vamos entrando na reta final, os times vão afinando ali as suas arestas, as suas carências, né? Tanto, né, a Argentina com as suas transições, quanto os demais adversários ao redor do mundo. Então, a partir daí, agora a gente vai também observando essas equipes que estão, no caso da Argentina, na boca para classificar, ver como que elas estão se desempenhando para fazer uma boa Copa do Mundo e, no caso da Argentina, que é a atual campeã, buscar a defesa desse título. E nesse ponto, eu acho que essas 2 atuações, né, combinadas a algumas coisinhas que acontecem nesse ciclo, possam deixar assim, uma situação para ter um nível de competitividade como foi em 2022, né? E sabendo que alguns desses tropeços não poderão ocorrer em jogos de maior importância e maior risco também. Então, se a gente pega essa ronda agora, uma derrota que a gente até alertava, e vamos falar sobre isso no Paraguai, que se poderia criar um clima de caldeirão, como de fato foi, e a Argentina acaba perdendo a partida, aí, né, como você falou, né? E também esse jogo contra a seleção peruana, a vitória é importante, mas a gente tem que pensar também que a seleção peruana é a lanterna, né? Ela tem, claro, mais dificuldade de fazer gols do que na questão de tomar, embora também, né, na lanterna da competição também, né, acabe tomando gols, né? Mas assim, você não conseguir se impor sobre uma seleção como essa, mesmo jogando na Bombonera, no estádio Diego Armando Maradona, lá em Avejaneira também, né? A Argentina contra a seleção peruana teria que impor um ritmo mais forte, né, em relação à adversária, o que não aconteceu. Então, assim, para efeitos da eliminatória, é como você falou, 3 pontos, está bem perto ali, né, de já garantir a sua vaga, tem um caminho natural aí, provavelmente será até, né, se não acontecer nenhum tropeço grave, será a primeira colocada. Mas eu acho que no caso da Argentina, pelo fato delas ter esse nível acima e saber que os adversários que virão pela frente terão níveis bem superiores ao que ela vai pegar agora, sabendo que ela é a atual detentora do título, então vai ter uma pressão para essa defesa. E aí você ter alguns problemas, né, em situações desconfortáveis, como a gente pode citar, no caso, o jogo contra o Paraguai, o próprio jogo contra a Colômbia, teve um empate contra a Venezuela, né, que também foi um jogo fora de casa, que também foi uma situação desconfortável, uma derrota contra o Uruguai também jogando, né, na Bombonera, outra situação desconfortável. Então, algumas situações desconfortáveis que a seleção de Scaloni não está conseguindo saber lidar. Então, assim, apesar desse bom desempenho e pontuação, talvez esse comportamento em situações conflituosas precisa ser sanado para jogos de grande magnitude, como a gente espera que a Argentina irá enfrentar na Copa do Mundo. E vai enfrentar na próxima data FIFA. E estava até olhando enquanto você falava, a Argentina ela começou muito bem, acho que isso ajuda a explicar esse gap, porque a Argentina nos 4 primeiros jogos faz 12 pontos, né? E aí na sequência das eliminatórias, em 8 jogos, ela faz 13. Então, né, uma diferenciação muito grande daquilo que a gente viu, dobro, né? Numa parte fez 4, em 4 jogos 12 pontos, e depois, quando jogou 8, fez 13. Isso porque a Argentina, em nenhuma rodada depois da data FIFA de outubro do ano passado, quando ela enfrentou a Bolívia e ganhou em La Paz ainda, e também ganhou do Paraguai no Monumental de Núñez, a Argentina conseguiu ganhar as 2 partidas.
Vamos lembrar, em novembro ela perde para o Uruguai e ganha do Brasil. Depois, na primeira desse ano, ela perde para a Colômbia, mas consegue a vitória contra a seleção perde para a Colômbia antes e primeiro ganha do Chile, né, no Monumental de Núñez. Aí depois ela goleia a Bolívia naquele show do Messi, mas ela empata com a Venezuela. E agora ela perde para o Paraguai e ganha do Peru, mas ainda com uma vitória menor daquilo que a gente imaginava. E agora vamos passar para o Uruguai. Do Uruguai que chegou com a sirene, tudo ligado, e num dos melhores jogos do ano, né, sem dúvida alguma, conseguiu uma vitória espetacular, fantástica contra a Colômbia, né, conseguiu um resultado excepcional. O Uruguai saiu atrás do placar, virou o jogo, né, no segundo tempo, um gol que já estava ali na reta final da partida, tomou o empate também ali no finalzinho do jogo. Pô, eu até vi uma narração uruguaia do narrador falando no último lance do jogo, não sei o quê. Aí a bola sai e o Uruguai consegue um gol histórico com o Ugarte, o centenário vai abaixo, até porque teve toda uma paralisação de VAR pelo gol da Colômbia, né? O gol do Andrés Gomes. E o Uruguai consegue a vitória que dá moral. O Uruguai vem com muita moral jogar contra o Brasil, e contra o Brasil faz o jogo dela pelo empate, consegue achar um gol no talento do Valverde. A gente falou que estava faltando isso também, esses jogadores individuais, essas características individuais aparecerem no Uruguai neste ano, porque ano passado a gente viu o Darwin Núñez aparecendo muito bem nos jogos, e dessa vez o Valverde apareceu muito bem no meio de campo. A gente alertou isso no podcast do Brasil, que o Brasil jogar assim, camisa 5 contra o Uruguai, podia ativar o Valverde foi lá, fez o gol logo, sumou um empate, mas a intenção do Uruguai, a gente falou que 4 pontos nessa da FIFA eram mais que suficientes para o Bielsa acalmar a crise. E acalmou, né, Lulu? Dá para dizer que o Uruguai navega em águas mais tranquilas do que o que a gente viu nas últimas 2 data FIFA, onde não tinha sequer conseguido marcar um gol. Com certeza agora a preocupação do Bielsa vai ser escolher só o lugar para passar o Natal e o Réveillon, né? Mas pode ser na Argentina ou no Uruguai, tanto faz, que agora ele vai estar tranquilo depois dessas 2 partidas. Realmente um jogo daqueles, assim, de marcar, eu acho, né? Dentro das eliminatórias, assim, o ciclo, né? Com certeza, ao final, o Salve vai fazer um top 5 aí, melhores jogos das eliminatórias, e esse é um forte candidato a entrar nessa disputa, né? Era um confronto diretaço, então, pelos contornos dramáticos, mas principalmente por ser um adversário direto, foi uma grande vitória da seleção uruguaia, considerando também que, por mais que houve uma oscilação grande, uma crise grande nesse sentido, a seleção uruguaia ela disputava ali, e creio que ainda dispute com a Colômbia, a questão de segunda maior força atrás da Argentina. Então foi importante essa afirmação para retomar esse espírito charrúa que a gente sempre vê aí ao longo da história, e essa vitória, pela importância e por esse contorno de raça, digamos assim, acredito que foi o ingrediente perfeito para dar essa estabilizada, aliado, claro, a esse empate fora de casa contra o Brasil, né? Por mais que seja um empate e não uma vitória, mas você considerando que se o Brasil vencesse, passaria o Uruguai na tabela, então foi um empate calculado ali para se manter à frente do adversário. E aí, com as combinações de resultado, que a gente vai falar logo mais, acabou que o Uruguai termina essa ronda e termina esse ano tão turbulento na segunda posição das eliminatórias, né? Agora com 7 pontos de vantagem em relação à Bolívia. Então, assim, parecia que seria catastrófico, mas é um jogo, né, uma ronda bem efetuada acabou clareando as coisas, especialmente esse jogo aí contra a Colômbia, que se do outro lado, a gente vai falar depois, terminou bem pior do que se imaginava, né? No lado uruguaio foi um jogo suficiente para dar essa tranquilidade para o Bielsa pensar pelo menos até março de 2025 aí o futuro da seleção uruguaia. A gente brincou, né? Falou até que Bielsa, se não ganhasse jogos, podia começar a pensar em passar o Natal fora de Montevidéu, porque você puxou esse gancho, né? Então, dá pra ver. E até mesmo, eu acho que o gol do Ugarte, mesmo se o Uruguai viesse aqui e empatasse em Salvador,
deu uma resolução, porque se o Uruguai empata 2 vezes, o Uruguai termina essa rodada com 18 pontos, empatado com o Brasil, né, 1 ponto à frente do Paraguai, mas acho que a moral, né, como você falou, essa questão de Arua, eleva demais, né? Você ganhar um jogo da forma que você ganhou no Centenário, depois de um ano que você não ganhou nada nas eliminatórias, não tinha conseguido marcar um gol, tava numa crise, jogadores brigando, tudo dando errado, saiu atrás do marcador, né? Tem mais um jogo que o Uruguai sai perdendo em casa. Então consegue a virada, parecia um cenário catastrófico, principalmente com aquele gol no finalzinho, né? Então o Uruguai conseguiu aquela vitória, acho que é uma vitória de reacender o ânimo, né? Não mesmo por questão, acho que até mesmo essa pontuação com a Bolívia, como a gente falou, é um gap muito grande, até porque o próximo jogo do Uruguai é contra a Bolívia, exatamente lá em Alto, mas o Uruguai consegue, né, sair dessa data FIFA com moral. Parecia que o Uruguai ia terminar um ano numa baixa terrível, era isso que estava se desenhando. E o Uruguai ia terminar numa descida gigante, porque não ia ser nenhum absurdo se o Uruguai perdesse 2 jogos. Se o Uruguai perdesse 2 jogos, aí sim já era um deus da Cuda. E até mesmo se empatasse os 2 jogos, né? O Uruguai precisava de uma vitória, seja contra a Colômbia ou contra o Brasil, pela força que são esses adversários. O Uruguai conseguiu sair com 4 pontos, conseguiu sair sem perder, né? Acho que o Uruguai consegue estabilizar o Bielsa, dar aquela equilibradinha, né, conforme aquilo que tinha acontecido na Celeste na última data FIFA. E quem não conseguiu se encontrar nessa data FIFA foi a Colômbia, né? Perdão, antes de falar da Colômbia, eu vou falar do Equador. Agora que eu vi, a gente vai pela tabela, o Equador está na frente da Colômbia, né, com 19 pontos. O BKSS muito bem, né, conseguiu aí emplacar uma sequência de 5 jogos sem perder, só perdendo a sua estreia no Brasil aqui no Couto Pereira, em Curitiba, e com um gol que a gente já falou várias vezes aqui, foi uma bola desviada, né? Conseguiu 3 vitórias e 2 empates nesses jogos, e nessa data FIFA a gente viu o Equador que a gente queria ver, com uma atuação digna, uma goleada contra a Bolívia, num jogo muito bom do Ener Valencia, muito bom do Plata, né? O Plata parecendo uma alternativa muito boa no ataque equatoriano, e uma vitória simplesmente surreal contra a seleção colombiana em Barranquilla, um golaço do Ener Valencia, e uma partida totalmente decidida pelo Galíndez, né? O que o Galíndez pegou de bola nesse jogo foi algo absurdo. Ó, a gente vai falar daqui a pouco sobre os atacantes colombianos, mas o que o Galíndez fez de defesa nesse jogo é algo surreal. 6 pontos, o Equador sai com muita moral, né, dessa data FIFA, sai muito fortalecido nessa briga. O BKSS, que a gente falava que era um treinador que era um nome muito acertado da seleção equatoriana, conseguiu vingar, né? A gente ficou com receio, justamente porque na última data FIFA o Equador não conseguiu vencer, né? O Equador empata com a seleção paraguaia e também empata fora de casa. Então o Equador saiu com 2 empates, né? E a gente ficou meio com aquele receio. Tá, como que vai ser esse Equador do BKSS? O Equador empatou com o Uruguai, né? Que tava fugindo da cabeça. Mas como que vai ser o BKSS agora? O BKSS tem que dar uma resposta. E acho que mostrou. A elevação, a aposta nele foi muito boa. O Equador foi parar no nosso top 5, inclusive de destaques da data FIFA, estava no nosso Instagram. Dudu, eu queria que você falasse um pouco de como você viu a Latri nessa data FIFA, com 2 vitórias importantíssimas, com boas atuações. De fato, foi uma baita ronda da seleção equatoriana, né? A gente comentava que seria uma ronda difícil pela ascensão que a Bolívia estava tendo nas últimas rodadas e por jogar fora de casa contra uma seleção colombiana que em Barranquilla é sempre muito forte. Se provou em campo que a estratégia de mudar o jogo de Quito para Guayaquil deu certo, e fundamentalmente acho que o primordial era uma seleção que conseguiu fazer muitos gols nessa hora. A gente estava batendo bastante na tecla que o futebol equatoriano tinha como característica uma ofensividade, muita rapidez, né, principalmente pelos lados, e jogando em seus domínios um alto número de gols. Uma equipe que sempre tem um DNA ofensivo. E essa seleção do BKSS ainda não tinha apresentado esse DNA em suas partidas. E isso aconteceu nesse jogo contra a Bolívia. Você vencer um adversário por um placar expressivo, né, de 4 gols, e também afasta esse adversário da tua zona de pontuação e te dá uma tranquilidade para você jogar fora de casa. E aí, nessa partida que você vai fora de casa, além da tranquilidade, porque um empate ali já era ok, 4 pontos na ronda, já fez o que tinha que fazer, mas ele foi além
consegue aí uma vitória importantíssima sobre a Colômbia, que faz com que a equipe, então, ultrapasse a adversária na tabela. Acredito que seja pelo número de vitórias, pode ser número de vitórias ou saldo de gols, não sei qual que seria o critério, depois você pode desabilitar aí para nós, mas tanto no número de vitórias, então é isso, 6-5 para a seleção equatoriana, né? Mas também no saldo de gols, até por conta dessa goleada, o saldo de gols da seleção equatoriana hoje é melhor que a da colombiana. Então, foi uma ronda dos sonhos, assim, para a Latri. Acredito que foi muito interessante, assim, para dar essa moral, né, para recuperar um pouquinho, né, porque o Equador, ele viveu um bom momento no início, aí depois teve uma queda, né, importante que acabou gerando até uma certa dúvida. Teve troca de treinador também nesse processo, né, então o BKSS chega nesse momento, demora um pouquinho para adaptar, né, mas acredito que foi uma ronda importante de afirmação e que também dá uma oportunidade aí para que, quem sabe agora na sequência, a partir de 2025, com essa tranquilidade, né? Equador aí que tem uma ronda que pega Venezuela em casa e Chile fora, seria uma oportunidade ainda maior aí, que conseguindo, né, jogar para frente e mantendo esse bom espírito, se firmar aí dentro desse pelotão de cima. E tem um detalhe, até essa vitória, mas você fala, mas como que o Equador tem uma vitória a mais e está empatado com a Colômbia? É justamente pela pontuação negativa que começou, com -3. Então imagina, o Equador começou com uma pontuação negativa, está na terceira colocação já. É um salto muito grande, uma campanha muito boa da Latri nas eliminatórias, né? E se não fosse isso, o Equador estaria na segunda colocação a 3 pontos da Argentina. Então há uma evolução muito grande nessa seleção. O trabalho do BKSS, todo o trabalho que essa geração já promovia, né? Que já especulava. O Equador era uma seleção forte. O Equador só perdeu 2 jogos e perdeu para a Argentina e para o Brasil, né? Então, não é nenhuma tragédia grega você perder para essas duas seleções fora de casa, né? Perde para a Argentina na estreia, num golaço de falta do Messi, e perde para o Brasil no Couto Pereira, num jogo onde, se o Equador forçasse um pouquinho mais, se o BKSS tivesse um pouquinho mais de conhecimento do elenco, já que aquela era a estreia dele, ele poderia facilmente conseguir sair com um empate, acho, né? Podia ter uma chance de empate, até pelo que o Brasil apresentou naquele dia. Fale, Dudu. Não, só queria ressaltar uma informação aqui. Alguns estão divergindo entre 59 e 60, mas fazia aí entre 59 e 60 anos que a seleção equatoriana não ganhava da Colômbia em Barranquilha. Eu não sei quantos jogos nós tivemos nesse período, mas vários portais aí do país equatoriano enaltecem esse grande marco, né? Como a gente falou em outras oportunidades, a seleção colombiana mandava antigamente muitos jogos lá no El Campín, em Bogotá. Então não sei quanto é o período de jogos, mas vários portais equatorianos estão enaltecendo aí essa sequência de 59 a 60 anos que a seleção equatoriana não ganhava lá em Barranquilla. Um feito histórico e importante para essa sequência. Isso que ia falar, quantos jogos o Equador ganhou em Bogotá, né? Acho que isso que a gente tem que também botar. Fica a sugestão de pauta aí, mas realmente uma atuação muito grande. E como eu falei no meu destaque, o Galíndez espetacular nesse jogo contra a Colômbia, né? Várias defesas deles, várias defesas que salvaram a seleção equatoriana de uma derrota. E acho que tem um jogador a mais no Equador, que se chama Oscar Córdoba, que, pelo amor de Deus, cara, eu falei aqui várias vezes, esse cara não pode ser titular da Colômbia. E se provou aquilo que eu sempre defendi, cara. Pô, tudo bem, o Galíndez fez uma partidaça, mas teve gol que ele perdeu teve uma hora que o Modico e o James tabelaram, o Modico deu um passe de letra, o Rames cruzou certinho, ele chegou igual um estabanado e mandou a bola para fora na pequena área sem goleiro. Aquele lance é simplesmente surreal, né? Mas acho que as 2 derrotas da Colômbia, que está na 4ª colocação agora, não passam apenas pela ruindade do Córdoba, que para mim, você tendo um John Duran, você não tem por que deixar o Córdoba no time. Para mim, isso é simples. O Duran, por mais que seja muito novo, é um baita do atacante. Também entrou depois, não conseguiu dar tanta conta do recado, mas ele é muito melhor, até porque o Lourenço deixou o Córdoba e o Duran jogando juntos, né? Eu não fez a alteração de tirar um ou outro.
Enfim, 2 derrotas, né? Para uma seleção que fazia eras que não perdia, né? Perdeu para a Bolívia na outra data FIFA e terminou essa invencibilidade que durava mais de 2 anos, perde 2 seguidas. Liga um alerta, né, Dudu? Acho que fica um alertinho, óbvio que a Colômbia é um futebol muito bom, muito agradável. Infelizmente, vamos dizer, fecha o ano com uma chave de bronze, de chumbo, né? Porque a gente viu a Colômbia brilhando nesse ano na Copa América, indo até a final, fazendo bons jogos, ganhando da Argentina nas eliminatórias. Beleza, perdeu para a Bolívia na montanha? Perdeu para a Bolívia na montanha, acontece. Mas daí, essas 2 derrotas aí, acho que fica um gosto muito amargo pela derrota para o Uruguai, como foi, marcando um golzinho ali no final e depois acabando tomando o gol no último lance. E claro, derrota dentro de casa contra o Equador, uma derrota que não estava, acho que no script de ninguém, nem no campo de possibilidades, assim, onde que a Colômbia pode perder ponto em casa para o Equador? Porque ninguém falava isso. Imagine, você ganhou do Brasil, você ganhou da Argentina em casa. Pô, daí você vai perder para o Equador? Vamos dizer assim que não, ninguém passou por isso para a cabeça de alguém. Qual que você acha que é o farol, já que está na hora de numa onda de cantar Tim Maia, né, assim, de farol, que está aceso na seleção da Colômbia, nesse momento, na seleção de Néstor Lorenzo, após essas 2 derrotas para fechar o ano, que tinha tudo para fechar bem, e vamos dizer que encerra o ano com dá uma risadinha sem graça. Só antes, cara, eu tava pesquisando aqui, eu acho que talvez tenha sido um erro de leitura aqui, tá? Mas a princípio, o Equador só havia ganho uma vez da Colômbia nas eliminatórias fora de casa, que foi na primeira ocasião que eles se enfrentaram, em 1965. E foi também em Barranquilha, e o visitante ganhou com um gol solitário de Munhoz. Depois tiveram 6 triunfos do dono da casa e 3 empates. Eu não sei, tá meio confuso essa matéria aqui, então eu vou deixar meio assim, tá? Mas só para deixar claro, e aí nós seguimos em frente. Falando agora da seleção colombiana, fica um ponto de alerta mesmo, né? Se a gente for considerar que a seleção colombiana teve um ano em geral muito bom, né? Ainda mais por essa atuação na Copa América que a gente já enalteceu tantas e tantas vezes. É um futebol bonito, tem atletas de muita qualidade, então assim, se a gente for pegar o 2024 da Colômbia, é excelente, assim. Apesar desse período, é muito bom. O que liga esse sinal de alerta é algo que a gente até vai falar depois de outra seleção que tem faixas amarela, azul e vermelha nesta mesma ordem, a diferença, né, que há umas estrelinhas no meio, é o que eu vou intitular aqui de efeito Schaeffelberg, que no caso lá aconteceu dessa forma, e aqui, né, pode ser algo parecido com a questão desse jogo contra o Uruguai. Então, a Colômbia vem numa sequência muito boa e perde para o Uruguai num jogo chave. Na sequência, acaba enfrentando o Equador e perde novamente, né? Vai ter esse tempo de recuperação, mas já projetando a próxima ronda, nós teremos Brasil fora de casa e Paraguai na Colômbia. Então, assim, o que a Colômbia tem que fazer é aproveitar esse momento para, né, baixar um pouco a adrenalina e retomar esse bom futebol que a gente sabe que ela tem, que o trabalho do Néstor Lorenzo é bom. O que não pode acontecer é esse desequilíbrio emocional no sentido de, a partir dessa derrota para o Uruguai, ir desencadeando um efeito negativo que possa acarretar em queda de posições na tabela. Eu acho que é mais um trabalho de tranquilidade emocional para esquecer de fato isso, virar um ano novo, de fato ano novo, para que se retome o futebol e aí siga num bom caminho, que a gente sabe que a seleção colombiana tem bola para jogar. Já mostrou que tem bola, né? Acho que é a questão, como você falou, talvez esse desequilíbrio apareça, aí a gente vai descobrir se isso é um pneu fora da curva, um ponto fora da curva, ou é um fato, né? Uma tendência da gente ver essa Colômbia desalinhando. Eu acredito que não, acredito que foi uma rodada à parte. Óbvio, a Colômbia vai com desafios, vai pegar o Brasil fora de casa agora, também, aí depois recebe o Paraguai no momento do Paraguai a próxima rodada também é pesada para a Colômbia, mas
é interessante a gente ver qual que vai ser o nível que a seleção colombiana vai apresentar. Lembrando, a Colômbia ficou de fora das últimas 2 Copas por justamente não ter equilíbrio nas eliminatórias, por justamente não conseguir manter um time muito concentrado, e nessa sprint final não tem por que ficar para trás, né? Eu acho que é um momento interessante a gente avaliar como a Colômbia vai lidar com isso, se vai desmoronar ou não. Eu acho que a Colômbia, por tudo que já mostrou até aqui, tem tudo para manter. Só não dá para jogar mais com o Córdoba no ataque. Pelo amor de Deus, gente, não dá, cara. Esse cara é muito ruim, velho. Por favor, né? Vocês têm 9 melhor. Tipo, no Brasil, a gente vai falar num podcast especial e vamos falar do Paraguai. Agora sim falamos do homem, o Gustavo Alfaro, que fez Assunção afundar no Rio Paraguai, né? A cidade foi lá e se afundou. E, cara, Dudu, o que eu acho incrível nessa seleção do Gustavo Alfaro é o potencial de reação também que ele tá mostrando, né? Porque, pô, você tá assistindo um jogo, a Argentina sai na frente do Paraguai, você fala, vixe, já era, né? O Paraguai vai se esperar e a Argentina vai passar o carro. E não, o Paraguai consegue se manter equilibrado, consegue empatar e depois virar o jogo, com destaque, obviamente, do golaço, aço do Sanabria, aquela bicicleta absurda que ele faz, né? Que ele marca e depois ele também aparece para virar o jogo, e é espetacular a atuação. A gente falou várias vezes, né? Eu até mesmo falava, cara, não tem como o Sanabria ser reserva. Porra, o Sanabria não vira o jogo, foi o Alderete que quase quebrou a perna do Messi nesse jogo, né? O Messi reclamou muito com o Daronco para ele ser expulso no primeiro tempo, e o Daronco não expulsou o Alderete, ele foi lá e vira o jogo. Mas volta aqui destacar o Sanabria, né, com o gol de bicicleta, espetacular. Não fez o segundo gol, mas foi o primeiro gol, e espetacular a atuação do Sanabria. E aí consegue também segurar, né, essa vitória, porque quando faz o segundo gol, faz logo no começo do segundo tempo. Então a expectativa era que, nossa senhora, a Argentina fosse lançar, mas não. Consegue segurar, consegue garantir uma vitória histórica, né? A festa que foi feita no Defensores del Chaco, teve até a banda antes do jogo, né, se apresentando, uma coisa bem festeira, né? Até na hora que eu olhei, falei, mano, isso é totalmente zica, né? Mas não, deu certo, teve mosaico bonito, enfim, uma festa gigante no Defensores del Chaco, e aí, para coroar, não digo coroar, porque coroar mesmo ia ser a vitória, mas quase veio a vitória, e novamente a Bolívia sai na frente, o Paraguai vai buscar o empate, aí a Bolívia tem um pênalti, na minha visão, completamente bizonho, e o Paraguai vai buscar o empate da Crespo, e quase ganha o jogo, né? O Ramon Sousa perde um gol no último lance, que ali o goleiro boliviano fez uma grande defesa, mas realmente acho que mostra a força do Gustavo Alfaro, né? Um cara que sofreu os primeiros gols nessa data FIFA, mas não perdeu ainda, e botou o Paraguai nesse gap, uma seleção que não estava nem perto da zona de classificação, quando ele estava pertinho, mas estava jogando uma bola que não mostrava isso, e agora já abre aí, né, 4 pontos da Bolívia, 5 pontos da Venezuela, já aparece uma condição muito favorável para conseguir essa classificação para a Copa do Mundo. O que falar da Albirrura de Gustavo Alfaro e do bicicleteiro Pablo Tony Sanabria? No embalo da fanfarra tricolor, vamos dizer que foi uma ótima data FIFA, uma ótima ronda, digamos assim, né, da seleção paraguaia, né? A gente sabia, a gente até projetava já no outro jogo que havia um caminho para a seleção do Paraguai vencer a Argentina, e a Colômbia já havia mostrado como era, que era fazer do Estádio Defensores del Chaco o Caldeirão. E de fato foi feito, até nesse clima musical, digamos assim, né? Mas o importante era criar uma atmosfera que pudesse proporcionar aí à seleção paraguaia um incômodo à Argentina. A partir daí, como a gente até falou na parte da seleção albiceleste, a situação da seleção argentina não conseguir lidar no presente momento com situações incômodas. Isso aconteceu e o Paraguai também foi eficiente, conseguiu uma bela vitória, que era o que a gente imaginava que poderia acontecer se criasse esse clima. Conseguiu esse primeiro objetivo. E depois, jogando fora de casa em El Alto, é muito difícil, a gente já imaginava, mas chamou a atenção isso nessa off. Que o Paraguai, apesar de a gente saber que fora de casa, às vezes, conseguiu empates importantes e buscava esse empate aí, né? Teve chance de vencer, mas o empate foi positivo. Mas não foi aquele empate em que a equipe botou um ônibus lá atrás e, beleza, 0-0 é lucro. Não, pô, foi à frente,
conseguiu fazer os gols, como você falou, teve uma chance no final que poderia até virar o jogo. Então, me chamou a atenção positivamente essa postura não negando o ataque, digamos assim. Acho que isso foi o mais legal e que coroou com esse ponto importante que, como a gente falou, além de segurar a Bolívia, né, porque tirou 2 pontos da Bolívia, digamos assim, e deu mais 1 ponto, o que proporcionou essa vantagem de 4 pontos aí para passar um fim de ano muito mais tranquilo. E aí fica aquele negócio, né, Salaf? Pô, Bolívia em El Alto, né, cara? Geralmente os caras lá mascam uma folha de coca, né? Os caras têm lá os segredos dele para jogar bem lá. Mas é que os caras não sabem, é que a seleção paraguaia tem a sua arma também, que é a poderosa erva megamenta de tereré da Curupira. Isso aí, rapaz, tu toma isso quente, meu irmão. Eu já tive essa experiência, não recomendo a ninguém. Cara, isso te dá uma ziquezira na mente, que eu acho que foi o fundamental ali para a seleção paraguaia conseguir esse empate. Então, que folha de coca resiste à erva megamenta da Curupira? Só esse é a arma secreta da seleção paraguaia. Não fale assim que vão barrar o Paraguai de entrar com tererês em países adversários, né? Tem que ficar atento com isso. Mas uma arma que não foi apenas um tererê dessa seleção paraguaia nesses jogos, e até mesmo na transmissão do Sport TV falaram muito isso na partida contra a Bolívia, é que o Paraguai se contentou em perder apenas de 1-0 para a Bolívia na primeira etapa. A Bolívia fez o gol cedo, como está sendo uma característica dos jogos de alto, né? Talvez contra a Colômbia não foi assim, mas a Bolívia vai lá, fica pressionando e martelando, faz um gol no começo, mas a Bolívia segue martelando, porque ela sabe que consegue ampliar o marcador e a chance do adversário se encontrar é mínima. E acho que, ao contrário, por exemplo, da Venezuela, que tomou o gol e tentou equilibrar o jogo, o Paraguai não. O Paraguai baixou, falou, calma, vamos deixar, não sei o quê. Para quê? Para evitar o desgaste. E foi justamente o que fez a diferença. Quem foi o cara que, vamos dizer assim, foi a diferença nessa partida foi o Rúlio Enciso, que jogou o jogo inteiro. Não foi um cara que veio do banco, por exemplo. Né? O Enciso participa do primeiro gol, dá assistência para o Almirón e faz um golaço nos acréscimos. E esse lance que a gente falou que o Ramon Sousa perde o gol, é ele que dá o passe, né? Ele até podia ter finalizado, mas o Sousa passa livrinho. A Bolívia estava com a menos nessa reta final de jogo. O Sousa passa livre ali para ter a oportunidade de fazer o terceiro gol e o goleiro ficar a salvo. Então, o Paraguai mostrou muita força, né, no futebol. Eu acho que isso aqui fica impressionante, porque o segundo tempo do Paraguai foi melhor que o da Bolívia em El Alto. Coisa que a gente não viu até agora. A gente não viu isso com a Venezuela, a gente não viu isso com a Colômbia com um a menos, ou com 11 jogadores, ou com um jogador a mais, que foi o fato da partida contra a Colômbia, né, que foi aquele golaço do Miguelito. Então, a gente vê como o Paraguai conseguiu fazer algo que ninguém conseguiu fazer ainda. E se você consegue vencer o Brasil, consegue vencer a Argentina, você sai com uma moral muito grande. Essa tabela aí mostra muito mais um resultado do que foi a perda de tempo, principalmente com o Daniel Garneiro, que eu volto a frisar, quando o Schelotto se cai, logo na primeira rodada, na primeira data FIFA, o Alfaro foi cogitado para a seleção paraguaia. A gente falou sobre isso aqui. O Paraguai não fechou com ele. O Paraguai optou pelo Daniel Garneiro, optou por um treinador de casa. A gente até frisou isso aqui, que o Paraguai achava que precisava criar uma identidade no momento, optou por um treinador completamente formado dentro do Paraguai, que aí até a gente lembra que a gente via nas convocações o pessoal reclamando que levou o treino Libertad, né, para a seleção, né, e aí o Paraguai desandou, não encaixou, e aí viu o que aconteceu na Copa América. Lembrando, o Oscar Cardoso, no auge aí dos seus 41 anos, foi convocado pelo Daniel Garneiro. É só para você ver o nível que o Paraguai estava tempos atrás, sendo que você podia vir aqui no Cuiabá e convocar o Pita, que foi o que o Gustavo Alfaro fez. Então, acho que é muito fruto dessa perda de tempo que o Paraguai optou por fazer com o Daniel Garneiro. Podia ter o Alfaro desde o ano passado, mas foi por essa mão de tentar um treinador caseiro, não deu certo. E quando veio um cara que a gente já conhece, que sabe que tem casca no futebol de seleções, e já levou uma seleção para a Copa do Mundo fazendo uma grande campanha, que foi o Equador na última eliminatória, tá dando o resultado que dá. Obviamente, tendo o sprint que foi ele na seleção da Costa Rica, fazendo aquela seleção que estava condenada ao fracasso e ao ostracismo, jogar um pouquinho de bola na Copa América. Dada essa declaração efusiva e apreciada ao Gustavo Alfaro, que acho que você vai ouvir muito nesse podcast se o Paraguai for para a Copa do Mundo, como está se desenhando, vamos agora para o stint intermediário. Vamos ali
para o pessoal da repescagem, né? O Paraguai fecha a zona de classificação direta e a gente vai para a Bolívia. Dudu, acho que a Bolívia tem mais que agradecer, principalmente pelo que a Venezuela fez, a gente vai falar sobre o que a Venezuela fez, mas a Bolívia é goleada pelo Equador, por mais que seja um resultado forte, a gente já esperava isso, né? Era um resultado completamente esperado, que a Bolívia não conseguisse sucumbir ao Equador, ainda mais com a questão que a gente falou várias vezes aqui, né, do Equador optar e levar esse jogo para Guayaquil, tirar da altitude de Quito, né, dar essa pegadinha de malandro e para cima da Bolívia, e dentro de casa um jogo que a Bolívia não conseguiu mandar, ela não conseguiu fazer com que o fator alto, que estava pesando muito nos últimos jogos, pesasse para cima da seleção paraguaia. Eu acho que a Bolívia segue nessa 7ª colocação, né? Eu acho que agora a gente tem uma briga, pelo menos bem definida para mim, de repescagem que a gente vê nessas últimas 6 rodadas. Né? Vai ter um confronto direto lá na frente ainda, mas enfim, como que você vê, como que sai a Bolívia? Além de ter que ver Gustavo Costas, que foi o técnico lá que começou a eliminatória, inclusive, né, vale ressaltar aqui, na final da Sul-Americana, foi um reencontro de treinadores que se enfrentaram na primeira rodada, né? O Fernando Diniz, que estava na seleção brasileira, e o Gustavo Costas, que dirigiu a Bolívia. E o Gustavo Costas cantando lá a cumbiazinha lá antes do jogo, foi uma baita de uma cena, né, do a banda tocando, e ele dando a câmera pegando aquilo, foi espetacular, também um baita do show, é muito bom quando o pessoal acerta nesses shows. Alô, Conmebol, por que diabos vocês não chamaram o Samuel Rosa para tentar cruzar? Enfim, passado a final da Sul-Americana, como que você vê a Bolívia, né, do Oscar Villegas agora, saindo dessa data FIFA sem vencer, sem aproveitar a montanha desta vez. Já que você falou de música, né, eu acho que a Bolívia saiu um pouquinho do tom nessa ronda aí, em relação às últimas partidas que vinham se desenhando, né? A gente sabe que a Bolívia teve um momento muito ruim, né, até a chegada do nosso glorioso Villegas. Depois teve esse sprint aí muito legal, né, e que colocou ela nessa briga, nesse páreo. E agora eu acho que dá aquela estabilizada, digamos assim, né? De fato, eu acho que a briga, apesar da Bolívia ter margem para crescimento, eu acho que a principal briga dela vai ser por essa vaga da repescagem. Não foi uma ronda boa, né? É claro que, como você falou, a vitória do Equador, né, fora de casa, ainda mais nessa questão de Guayaquil, era esperada. Talvez o placar em si, acho que deu dá uma preocupada pelo fato de ser um 4-0 e aí toda vez que a Bolívia joga fora de casa e toma uma goleada, isso pode ser um problema na parte, né, psicológica de administração, nesse sentido assim das emoções. Esse jogo em casa, em El Alto contra o Paraguai, eu acho que é o mais preocupante pelo fato de, como o Salaf citou aí, de não conseguir se impor na partida, principalmente no segundo tempo, né? Então eu acho que o caso da Bolívia vai ser o mesmo do que a gente falou na Colômbia. Se esses 2 jogos negativos, se você conseguir extirpar esse mau sentimento e evitar com que ele persista para frente, beleza, né? O problema é se isso virar um efeito em cadeia que gere um retrocesso do futebol da Bolívia. Eu acredito que a Bolívia tem margem aí para conseguir se recuperar, né? Até porque na próxima ronda pegaria a seleção peruana, fora de casa, e depois pegaria o Uruguai, que é um confronto difícil, mas jogaria em El Alto. Então seria uma possibilidade dessa retomada positiva, né? Então acho que o trabalho do Villegas é igual ao trabalho do Néstor Lourenço. É mental aí para que essas partes negativas não se interfiram no futuro das equipes nas eliminatórias. E essa ronda aí, a próxima, para a seleção boliviana, não é nada de sobrenatural imaginar 6 pontos. Né, pelo nível que atua a seleção boliviana e o nível que atua a seleção peruana. Já falou, mas a Bolívia, pelo menos em condições parecidas, nessas eliminatórias fora de casa, né, ela ganhou do Chile, uma seleção que, vamos dizer assim, estava cacarejando lá, né, porque se a gente for pensar, pegou o Brasil fora de casa, beleza, foi sapecado, pegou a Argentina, pegou o Uruguai, né, também pegou o Equador, as seleções que são superiores a ela, isso não tem como negar, mas quando você pegou o Chile fora de casa, ela jogou bola, ela conseguiu uma vitória importantíssima.
né? Então acho que esse tem um ponto. Estou esquecendo de um jogo da Bolívia fora de casa, que eu já vou dar o pitaco. Acho que foi justamente contra o Paraguai, né? Que o Paraguai vence e foi um jogo mais equilibrado do que a gente imaginava, né? Foi até então a única vitória do Paraguai antes do Gustavo Alfaro, foi 1-0 com o gol do Sanabria, mas um jogo equilibrado, querendo ou não. Não foi um jogo que o Paraguai bombardeou, né? Fez o Deus da Cuda. Não, foi um jogo que a Bolívia conseguiu. Então a Bolívia consegue demonstrar, vamos dizer assim, com níveis de adversário semelhante, um futebol bom. Então, principalmente esse jogo contra o Peru, pode dar uma dimensão da onde está a seleção boliviana. Agora, Dudu Nobre vai desenrolar sua língua, porque o que ele está esperando para falar da Venezuela é algo absurdo. Vocês não têm ideia de quanto esse cara está falando de Fernando Batista, de vinho tinto. Dudu, não teremos vídeo fofo de Natal esse ano da Venezuela, infelizmente, e lamentamos, porque o vídeo do ano passado ficou muito bom. Mas é engraçado porque a Venezuela iludiu o seu torcedor, né? Acho que pela primeira vez a Venezuela iludiu o torcedor venezuelano. Por quê? Porque o empate contra o Brasil foi muito comemorado. Até pelo momento que a Venezuela vinha, tudo bem, empatou com a Argentina, mas podia ter vencido, o Uruguai também, ficou aquele gosto amargo, mas contra o Brasil foi o oposto, porque aí vem um crédito pro Dorival, que já falou no outro podcast, o Brasil jogou bem contra a Venezuela, em Maturim. Acho que o Brasil foi a única seleção que conseguiu acuar a Venezuela dentro de casa. A Venezuela sente isso, a Venezuela fica com um a menos, né, no final do jogo, e a Venezuela consegue um empate com a ajuda de irrigador, um monte de Deus acuda ali, e sai comemorando demais o resultado, né? A torcida, os jogadores, deu aquele sentimento de, a gente tá de volta na briga, a gente tá aqui. Aí chega na hora de você firmar, você joga contra o Chile capengado, com o Gareca com uma carta de demissão só esperando a assinatura no final do jogo, sai na frente, toma um empate, vai mais um gol, e aí o Tomás Rincón mete um gol contra, e aí as coisas desandam. A gente vai falar daqui a pouco também da seleção chilena, dos fatores novos, mas como que vai passar o Natal, Fernando Batista? Se ano passado era respeito ao sonhador, de Eu Tenho Fé, com um vídeo fofo de árvore de Natal gigante no meio do estádio de Maturim, agora o Papai Noel passou longe da Venezuela, né, no momento. Enfim, como que erguer essa seleção? E outra coisa, a Venezuela, ela foi convidada pelos Estados Unidos a fazer aquele amistoso que os Estados Unidos fazem de abertura de temporada em janeiro. Os Estados Unidos fazem o camp dos jogadores lá da MLS, os novos. Eles ficam treinando uma semana no centro de treinamento da seleção norte-americana, profissional, na adulta, né? E aí tem um amistoso para fechar esse camp. Os Estados Unidos sempre convidam uma outra seleção, já foi a Colômbia, enfim. Na última vez foi a Eslovênia, ou seja, um negócio completamente aleatório, e dessa vez é a Venezuela convidada. Se você fosse o Fernando Batista, você tacaria o louco, convocaria os titulares para tentar, né, já desde janeiro, trabalhar essa reação que a Venezuela precisa mostrar? Como que você vê esse ano novo do Fernando Batista com preocupações para março e além mais? Eu acho essa oportunidade nos Estados Unidos fundamental, porque seria a grande chance de você desenterrar o sapo que foi colocado no jogo Venezuela e Canadá. Que desde essa partida o torcedor venezuelano não tem paz. Schaffelburg alugou um triplex na mente do Fernando Batista e de seus comandantes. O fato é que depois dessa expectativa frustrada na Copa América, a seleção venezuelana parou de jogar. Não conseguiu manter aquele nível que estava tendo e que gerou o belo vídeo de Natal que a gente comentou do ano passado. E o fato é que a gente sempre vinha batendo na tecla, né, de como era importante manter essa questão psicológica. E, infelizmente, nesse meio do caminho, a seleção venezuelana teve esse grave problema, não conseguiu administrar isso bem, pelo menos até o presente momento. Na verdade, já está consumado que ela não conseguiu administrar isso bem, né? O que pode acontecer é ela buscar uma retomada de bom futebol, mas o fato é que ela não conseguiu administrar bem essa eliminação na Copa América e veio, em efeito, queda livre, né? O que foi bem preocupante e culmina. Eu acho que esse seria... Vou te dizer que eu acho que esse foi o fundo do poço desse processo.
que você pegar uma seleção chilena, como você falou, esfacelada, capengante, que joga um futebol excelente, e você perde tomando 4 gols, a seleção chilena, vamos com o detalhe, né? Que ela marcou ao longo de todas as eliminatórias 9 gols. 4 foram nesse jogo. Então, assim, acho que é bem sintomático que esse foi o fundo do poço desse processo de catástrofe mesmo, de queda de futebol, né? Claro, pode ainda ser ultrapassado pelo Chile? Ainda pode, mas eu acho que isso seria mais complicado pelo adversário em si. Mas quando a gente chega no fundo do poço, né, Salaf, a gente tem 2 alternativas, ou ficar parado ali, ou tentar olhar para cima e escalar de novo, né? Acho que esse é o desafio da seleção venezuelana aí para esse tempo, né? Vamos ver como será a sequência. A sequência do time é Equador fora de casa e depois recebe a seleção peruana, né? Vamos ver, esse jogo contra o Equador vai ser mais difícil, né? Mas, né, considerando até que a Bolívia vai ter Peru e Uruguai, talvez buscar um pontinho fora e 3 em casa, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente, né? Mas, assim, é o tempo de, sei lá, cara, fazer ali alguma roda, alguma coisa, porque claramente é alguma coisa psicológica. Os mesmos jogadores que estão sendo convocados agora eram os mesmos que estavam lá na Copa América, né? Margem de erro pequena de 1, 2 atletas, desempenhando um excelente futebol. Então, o negócio está na cabeça. É isso que vai ter que mexer. O negócio é ouvir penhasco da Luísa Sonza para ver se consegue essa reabilitação, né? Acho que é uma boa fonte de música. Beleza! É que na hora que você falou fundo de poço foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E também eu tava olhando aqui, né? A única diferença dos jogos é que o jogo contra os Estados Unidos já está vendo os ingressos, inclusive no site da o SA Soccer, vai ser em Fort Lauderdale, né, na Flórida. E o jogo contra o Canadá foi em Dallas. Essa é a diferença. Isso é um fator diferente. E falando em fator, vamos falar do Chile agora. Vamos falar do Chile, que deu um ânimo. Ô, Dudu, e a gente falou até que se o Chile conseguisse a vitória em Lima, podia ser uma rodada de 6 pontos. Né? E o jogo em Lima foi um jogo, ao contrário de que muita gente achou que ia ser tenebroso, e dá para dizer que foi até um pouco, mas foi um jogo muito animado, porque as duas seleções queriam sair do buraco, então foi um jogo, uma loucura, foi uma doideira, os dois times se atacando o tempo todo. E aí vem a questão que eu acho surreal, a gente falou aqui, a gente frisou, o Arturo Vidal não tinha sido convocado, né, na convocação original, e aí, poxa, beleza, né, continuou aquela questão de guerra, não sei o quê, né, vai lá e segue, né, como que faz isso, e aí, depois, né, que a gente gravou o podcast, o Arturo Vidal entrou na seleção chilena, né, eu tô tentando até ver se ele entrou no lugar de alguém, não lembro quem que foi cortado, mas o Vidal voltou para a seleção chilena e o Vidal foi titular contra o Peru. Isso mostra que não faz nenhum sentido, pô. Por que o cara não foi convocado se quando ele joga ele é titular? Né? E ali, eu acho que, primeiro, tem a questão do jogo contra o Peru, e aí o Chile é salvo pelo VAR, e foi muito engraçado. Isso é uma questão que me martelou na cabeça, que eu acho que era uma questão de se o Chile não tivesse vencido, era para se comentar com êxtase. O Gareca, ele não mexe no time contra o Peru. Ele passa os 90 minutos com o mesmo time. E aí, lá nos acréscimos, ele faz 2 alterações completamente, né, descabidas, assim, realmente foi ali 46 minutos, ele bota o Felipe Mora e o Esteban Pavés, e no primeiro lance do Pavés, o Pavés faz um pênalti. A sorte é que o VAR anulou por impedimento. Foi uma situação bizarra. E aí eu fiquei pensando, mas, pô, o cara não tem confiança no time para fazer alterações, né? E o Vidal jogou o jogo inteiro, por exemplo, né? Todo mundo ali jogando. E aí vem um fator que eu até tinha comentado aqui, que o Chile precisa garimpar talentos novos. E nessa convocação, foi a primeira convocação do Lucas Cepeda. E a partida que o Lucas Cepeda fez contra a Venezuela foi brilhante, meteu um golaço, marcou mais um gol, foi um grande nome da partida, ou seja,
eu acho que não chega a reanimar o Chile. O Chile ainda está distante, né? Tanto questão de bola e tudo mais. Mas mostra novos valores que o Chile pode apresentar e dá uma sobrevida pro Gareca, né? Porque, como eu falei, nesse jogo contra a Venezuela, a carta de valeu, tamo junto, abraço, estava escrita. E aí o Gareca consegue essa vitória, né? Que fecha o jejum, né? O Gareca só tinha vencido uma partida com a seleção chilena, que foi lá no mês de março contra a Albânia, né? Do Silvinho. Ô, Dudu, acho que tem que botar o Chile para jogar somente com seleções hypadas, né? Talvez pega aí uma Geórgia, uma Indonésia, acho que o Chile vence. As seleções que a gente afirma que, nossa, tô num momento legal ali, que ninguém esperava. O Chile pode ter oportunidade. Mas como que você viu, o Chile ganhando uma sobrevida, um respiro, um alívio nessa data FIFA. Olha só, Fio, se fosse você, não falava muito isso aí de seleções hypadas, não, hein? Próxima rodada é Paraguai e Chile. Era melhor não ter metido essa, hein? Mas, assim, falando dessa data do Chile, eu acho que foi uma das melhores, digamos assim, né? Se não a melhor, né? Acho que melhor ronda aí da seleção chilena, com 4 pontos, né? Como você falou, né? Foi um jogo de franco atirador contra a seleção peruana. Eu imaginava que seria um 0x0, mas pelo menos foi um 0x0 animado, como você disse, né? Não foi um 0x0 xoxo como eu esperava, mas foi um 0x0 que refletiu muito bem aí os erros que as equipes têm aí, né? Ao longo de toda essa trajetória. Mas essa vitória contra a seleção venezuelana foi muito importante para a seleção do Chile, né? Que não digo que, nossa, agora vai, né? Mas pelo menos assim, mostra que há um caminho para o futuro, né? Como você falou, o Cepeda destaque aí com 2 gols, né? Uma esperança, mas o problema é só não colocar nas costas do garoto todo esse processo, né? Só porque fez 2 gols contra a Venezuela, né? Mas, assim, é uma sobrevida, né? Não tem muito o que falar. No caso, estava prontinho para sair o Gareca, né? Foi até interessante, porque daí ele acaba voltando, né, do Peru, como a gente imaginava, será que ele ia ficar por lá, né? Mas acabou que ele acabou voltando e conseguiu essa vitória. Então, acho que os ares peruanos fizeram bem aí para o Gareca ao longo dessa ronda aí e possibilitaram essa vitória importante, né? O desafio agora, o Chile, então, vai na contramão dos adversários, né? Que a gente comentou no caso Colômbia e também Bolívia. Se no caso de Colômbia e Bolívia o desafio era não deixar que o psicológico interferisse negativamente, no caso do Chile é tentar fazer com que essa vitória possa gerar alguma animação, né? É uma ronda difícil na sequência, né? Mas eu acho que o mais difícil é manter uma regularidade positiva que até agora não veio, né? Então, pode ser algo que dê alguma animação, mas, sinceramente, não vejo muita confiança aí para a sequência, mas pode acontecer, né? Pode acontecer, mas é difícil. Só em março saberemos, né? Só em março o Gareca vai poder pensar, pelo menos. O Gareca vai poder pensar no quentinho lá, ficar refletindo, porque, querendo ou não, a gente já falou aqui várias vezes, né? O Chile não tem nenhuma superestrela internacional. A estrela super internacional é o Alex Sánchez ainda, né? O jogador classe A europeu, né? E ela tem que olhar para a sua liga, tem que olhar para o jogador. O Cepeda joga no Colo-Colo, né? Tem outros jogadores, o Palácios, que é um dos destaques do Colo-Colo, não foi convocado mais uma vez, né? Ele que esteve na convocação da última data FIFA, estava no jogo contra o Brasil, aí ele, se não me engano, ele estagiou, né? Cortado, e aí ele aparece vendo o jogo com o Vidal, né? A partida contra a Colômbia, aquela bela Twitch-Cam é antigo, né? Aquela bela live na Twitch, o Vidal assistindo a partida, o Palácio estava junto com ele. E o Cepedas é uma prova, né? Que dá para olhar. Então acho que o Gareca pode ter mais tempo para analisar, né? Com um pouco mais de alívio, né? A pressão acho que continua, né? Ninguém quer que o Chile fique de fora de outra Copa, né? Tem até já apareceu mais uma vez para mim aquele célebre vídeo de 2300 quando a Copa do Mundo tiver 100 seleções, daí o narrador falando: me lamento falar, o Chile está fora da Copa do Mundo mais uma vez, né? Porque é o trauma do Chile, agora que tem 48 seleções, eu não duvido, os chilenos não duvidam de nada. Então, para tirar essa cena, até porque, como você falou, se assim,
vamos dizer assim, esse hype de bater em seleções hypadas, se mantiver, vai lá, acho que não consegue roubar uns pontinhos do Paraguai, ganha a Assunção, e depois joga depois tem um confronto contra a Venezuela, é isso? Contra o Equador em casa. Então, esse jogo já é um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos ver que o Chile, que o Careca apronta pra gente. E para fechar, vamos falar da seleção peruana. Dudu, acho que um ponto engraçado da seleção peruana é igual. Nas últimas convocações, a gente destacou que o Guerreiro não era nem convocado. O Guerreiro foi convocado e foi titular, simplesmente. Né? O Fossati meteu o Guerreiro de titular, como, obviamente, por jogar em casa nessas bagunças que foi a partida contra a seleção chilena. O Peru teve mais iniciativa, como eu falei. O Peru teve o grande lance do jogo, que foi o pênalti que o VAR cancelou, e foi engraçado porque o estádio inteiro estava comemorando, e aí quando o juiz cancela, ninguém entende absolutamente nada, porque o pênalti era muito claro, talvez dá um pisão na perna do jogador, não me recordo de quem, e aí fica aquela sensação de que o árbitro deu, né? Aquele frição em clima de dúvida, de incertezas, de apostas e incertezas, como já diria o CPM 22, e aí o Peru consegue, infelizmente não consegue esse resultado, não consegue esse pênalti para tentar fazer o seu gol. O jogo contra a Argentina segura, né? É aquela mesma estratégia do jogo contra o Brasil, né? Que a gente viu segurar o máximo possível, tentar arrancar no contra-ataque, mas parou no voleio do Lautaro Martínez. Dudu, acho que as esperanças peruanas em ter alguma coisa nessas eliminatórias travaram nesse empate sem gols dentro de casa, né? Não sei o que você viu. Óbvio, se a gente fosse lá em outros momentos um jogo que a seleção peruana conseguiu segurar a Argentina na Bombonera, era uma coisa, mas saiu sem a pontuação. A outra vez que isso aconteceu, conseguiu a pontuação e conseguiu ir para a Copa do Mundo, inclusive, que foi 2018. Mas enfim, como que você vê a lanterninha, né? Agora o Peru volta a lanterninha por conta da vitória do Chile. O que você vê da seleção peruana para esse stint final de eliminatória? É que assim, Nassalf, eu acho que na situação atual da seleção peruana, a questão do desempenho, com todo respeito, fica bastante em segundo plano, né? Para uma seleção que quer uma resposta de desempenho, claro que é legal, mas o importante é pontos na conta, né? Senão você pode ter um desempenho bacana, uma evolução, e ficar ali na lanterna do jeito que está agora, né? Então, de fato, assim, para a seleção peruana, o que importa são pontos para tentar sair dessa situação que parece cada vez mais irreversível. No caso, com um empate contra a seleção chilena em casa e uma derrota para a Argentina, foi uma data FIFA regular no sentido de que manteve aí a pontuação ruim. Então, acredito que esse tenha sido o problema, né? Mais uma vez, o setor ofensivo pecando, né? Setor de criação, no caso, né? De propiciar chances importantes, né? Então, tanto que, né, no 0-0, por mais que tenha sido animado, né, não conseguiu vencer um jogo que era direto. E contra a Argentina, estatísticas do GE, 2 finalizações, ambas para fora. Então, por aí a gente já vê o principal problema aí, que a gente já vem batendo na tecla sempre, que é o setor de criação aí da seleção peruana. Eu acho que assim, ó, Salaf, se a gente fosse comparar assim com quando os caras vão enterrar alguém, né? Então, só pontinha do nariz, que vai ter agora o jogo contra a Bolívia aí na próxima ronda, né? A Bolívia vencendo esse jogo, aí pode tapar o buraquinho e daí não sei como é que fica, claro, na questão matemática, né? Mas aí, meu irmão, pode selar aí tranquilamente que a seleção peruana não irá para a Copa. Que teoricamente é a última oportunidade, né? Você fazer 3 pontos contra a seleção boliviana, quem sabe dá aí alguma moral para a sequência. Mas a tendência é realmente uma campanha que vem se desenvolvendo para isso e fadada a um fracasso monumental. Pois é, e é curioso, porque até a campanha do Peru, comparado com o que foi ano passado, é um pouco até que decente, né? Porque o Peru não perdeu em casa, o Peru empata com a Colômbia, o Peru vence, né, o Uruguai, e o Peru empata com o Chile, que era o jogo para vencer no caso, mas beleza, faz 5 pontos em casa. Fora de casa, aí estava o jogo contra o Brasil, foi a goleada, porque o Peru perde 1-0 só para o Equador e 1-0 só para a Argentina. E aí vem a questão de não conseguir jogar além de ultra defensivamente.
né, que é uma questão que a gente já falou muitas vezes. Falta aquele homem de escapada, né, da seleção peruana, aquele cara que chegue mais próximo. E aí, eu tô até aqui na minha TV, tá passando até uma reprise do jogo do Corinthians, eu não consegui entender como o Carille ficou de fora da seleção mais uma vez. É um cara que sempre deu velocidade. Inclusive, no meu FIFA, ele sempre tava lá, ó, dando velocidade. Eu gostava muito de contratar ele no FIFA. Então, é o motorzinho, meu. Exatamente, falta esse motorzinho. O Rui Dias, o nosso mestre peruano, já passou o tempo dele, né? O Rui Dias, já até bati aqui, porque na época lá da Copa, era ele esse cara, né? O Rui Dias, que era o cara que a galera falava. Mas, pô, o Rui Dias hoje em dia tá com 34 anos, já é meio difícil. Nem que o Carille seja um cara muito novo, né? O Carille também já rodou bastante por aí. Mas falta esse novo nome de ser um motorzinho, essa ligação da seleção peruana. Então é isso, pessoal. A gente fecha esse ano de 2024 de Atletas Sul-Americanas, esse ano que teve Copa América, né? Esse ano que a gente passou por vários desafios. E a gente fica aqui no aguardo desse stint final, que começa em março, em junho, e em setembro tem o seu apito final para a gente saber quais são as 6 seleções que estarão na Copa do Mundo representando a América do Sul e quem vai para repescar. Eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @cultiverde_. Tem conteúdo diário para você lá sobre futebol de seleções, análise, curiosidades, golaços, enfim, muita coisa legal. Também a se inscrever aqui onde você está escutando esse podcast, Spotify, no YouTube. A gente vai soltar toda a repercussão da data FIFA, as demais eliminatórias pelo mundo, jogos de Liga das Nações, definições, enfim, muita coisa legal para você conferir. Dá uma ligada aí se você está inscrito, se você ativou o sininho, enfim, mas não esqueça também de deixar o like, participe desse podcast com a gente. Inclusive, fica aqui o destaque, né? Porque as data FIFAs acabaram que não vai ter futebol de seleções em dezembro, exclamação. Então, se você quer saber o que vai rolar mais, segue a gente nas redes sociais e também no Spotify, que a gente vai ter novidades. E claro, se puder, apoia.se/cultiverde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar e melhorar cada vez mais nosso trabalho. E, se possível, claro, compartilhe esse podcast com um amigo seu para saber tudo sobre eliminatória sul-americana. Dudu, um abraço mais sincero, meu Mr. Sudaka. E no primeiro de março, nos vemos para ver como que vai ser esse começo de arrancada final. Ver se a Argentina vai ser a primeira seleção a garantir lugar na Copa. Agora tá funilando cada vez mais comparado ao que a gente começou a falar lá em setembro do ano passado. Forte abraço, irmão. Valeu, Soaf, tamo junto. Forte abraço também aos nossos ouvintes do ConteCast. Chegamos aí ao fim desse ano, né? Que teve muita cobertura e vai ter muito mais aí, né? Ao redor do mundo aí no ConteVerde ao longo das semanas até o finalzinho. Mas é fato que fechamos aí o ciclo dentro das eliminatórias sul-americanas. Um ano que eu diria que foi foi uma montanha russa. Teve time que começou mal, foi bem, voltou mal. Outros estavam meia boca e subiram. Outros estavam legal e caíram. Então, assim, ainda temos vagas em aberto. Claro que eu acho que a tendência é ser um pouquinho menos acelerado do que foi. Mas é fato que, tirando acho que a Argentina, assim, as outras seleções ainda precisam correr, seja para se garantir, seja para ficar ali numa posição melhor. Então, é fato de que teremos um 2025 ainda mais espetacular e você acompanha tudo aqui com a gente. Enquanto isso, agora vamos ter a nossa pausa aí para a gente celebrar o Natal com erva de tererê, megamenta da Curubi. É isso. Forte abraço para todos. Tamo junto e até a próxima. E sem vídeo fofo da Venezuela, né? Fica aqui o lamento. Perdemos o vídeo fofo. Será que teremos o vídeo fofo no Paraguai? Ainda não vi nenhuma campanha, né? Eu não vi nenhum Eu Tenho Fé versão Guarani. Como seria Eu Tenho Fé em Guarani, né? Fica o questionamento, né? Eu vou até botar aqui para fechar esse podcast com chave de ouro. Vamos colocar aqui no nosso Google Tradutor. Aqui, ó, vou botar espanhol e Guarani. Como que ficaria isso, ó? Vou botar aqui. Eu tenho fé. Che Areco Rerovia. Essa é uma bela campanha. Che Areco Rerovia. Eu tenho fé. Vamos ver, né? E fica a expectativa também para se o Paraguai conseguir boa campanha mesmo, se classificar, a clássica reportagem do jornal estadual fazendo uma matéria lá em Ciudad del Este e Foz do Iguaçu com o que os paraguaios estão achando do Paraguai de volta à Copa.
O que eles esperam da Copa do Mundo de 2026? Exatamente. Aí aquele clássico, cara, com uma camisa meio a meio, Paraguai e Brasil. Eu gosto muito do Brasil, mas vou torcer para Paraguai e blá, blá. Do lado da ponte ainda, tipo, literalmente do lado da ponte. Puente de la Amistad. Exatamente. Vamos ficar no aguardo aí dessa grande reportagem. E aí tem, claro, a outra frase que pode ser usada, né, nessa campanha é Alfaro Achererue. Alfaro és meu herói. Então, olha só, já se eu jogar contra a seleção paraguaia, que o pessoal fala que eles falam em Guarani para enganar os adversários, já sei falar um pouquinho. Enfim, fico no aguardo de você nas próximas datafifas, na repercussão desta aqui, pra gente conversar mais. Quando tiver de caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!